Dando continuidade ao nosso estudo ao Sermão do Monte, hoje vamos ver o capítulo 13, Regozijo na Tribulação. Conforme sugerimos no capítulo anterior, os versículos 11 e 12 são uma extensão da declaração constante no versículo 10. Esses versículos ampliam e aplicam aquela bem-aventurança às condições particulares dos discípulos, aos quais o Senhor Jesus se dirigia naquela ocasião, e através deles, como é evidente, a todos os demais crentes das épocas subsequentes da Igreja. Todavia, em um certo sentido, podemos dizer que essa amplificação da última bem-aventurança acrescenta algo ao seu significado e, dessa forma, ressalta determinadas outras verdades atinentes ao crente. Conforme já averiguamos, todas as bem-aventuranças, consideradas no seu conjunto total, devem ser entendidas como um delineamento do homem que é crente. Elas apresentam uma fotografia constituída de diversas facetas, de tal maneira que cada uma delas expõe uma parte do caráter cristão. O crente é uma pessoa difícil de descrever, e assim não há que duvidar, a melhor maneira de retratá-lo consiste em traçar as diversas qualidades por ele manifestadas. Nessa amplificação da última das bem-aventuranças, nosso Senhor, uma vez mais, lançou luz sobre o caráter do crente. Conforme já observamos por várias vezes, há duas maneiras fundamentais pelas quais alguém pode reconhecer o crente. Pode-se reconhecer o crente em si mesmo, tal como ele é, mas também pode-se reconhecê-lo através das suas reações a diversas coisas que lhe sucedem nessa vida e neste mundo. Certas asserções positivas sempre podem ser feitas a respeito dele, mas pode-se perceber ainda mais quando o observamos em seu contato com as outras pessoas e em seu comportamento relativo a elas. Os dois versículos que ora consideramos pertencem à segunda dessas classes, pois neles vemos as reações do crente diante dessa questão das perseguições. Três são os princípios concernentes ao crente, que emergem muito claramente daquilo que nosso Senhor nos segreda aqui. São princípios bastante óbvios, mas, apesar disso, penso que com frequência temos de confessar-nos culpados do fato que nos esquecemos deles. O primeiro desses princípios, uma vez mais, é que o crente é diferente de todos quantos não são crentes. Já repetimos esse pensamento por diversas vezes, porque, sem dúvida, esse era o princípio que o nosso Senhor desejava frisar acima de qualquer outra coisa. Como você deve recordar-se, ele mesmo declarou: "Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada", como está em Mateus capítulo 10, verso 34. Em outras palavras, o efeito do meu ministério será a divisão, a separação entre um pai e seu filho, entre uma mãe e sua filha,
E os inimigos do crente, muito provavelmente, serão os próprios membros de sua família. O Evangelho de Jesus Cristo estabelece uma bem definida divisão e distinção entre quem é crente e quem é incrédulo. O próprio incrédulo comprova o fato quando se põe a perseguir o crente. E não importa a forma exata como o persegue, de uma maneira ou de outra, acaba agindo assim. O incrédulo é alguém impulsionado por forte antagonismo pelo crente. Eis a razão pela qual, conforme verificamos no capítulo anterior, a última bem-aventurança serve de teste tão profundo e sutil para a averiguação de quem é crente verdadeiro ou não. Segundo vimos, existe algo no caráter do crente, devido ao fato de ser ele tão parecido com o Senhor Jesus, que inevitavelmente atrai essa perseguição contra a sua pessoa. E ninguém foi tão perseguido assim neste mundo quanto o próprio Filho de Deus. Outro sim, o servo não é maior do que o seu Senhor. Por isso, ele experimenta a mesma sorte. Isso, pois, pode ser visto como um princípio cristalinamente claro e impressionante. O incrédulo inclina-se por ultrajar, por perseguir e por difamar ao crente com toda espécie de falsidade. Por quê? Porque o crente é fundamentalmente diferente dele. E o incrédulo reconhece essa verdade. O crente não é alguém parecido com todo mundo, apenas com leves modificações. Mas é alguém essencialmente diferente. Possui uma natureza diferente e é uma pessoa diferente. O segundo princípio é que a vida do crente é controlada e dominada por Jesus Cristo, pela lealdade a Cristo e pela preocupação em fazer tudo por causa de Cristo. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós, como está em Mateus capítulo 5, verso 11. Por que os crentes são perseguidos? Por estarem vivendo para a causa de Cristo. Daí posso deduzir que o objetivo inteiro do crente deveria ser viver para Cristo e não para si mesmo. Há pessoas que mostram ser desagradáveis umas com as outras e às vezes perseguem-se mutualmente, mesmo quando não são crentes. Mas nada disso acontece por amor a Cristo. O aspecto peculiar que envolve as perseguições sofridas pelos crentes é que elas são experimentadas por causa de Cristo. A vida cristã sempre deveria ser controlada e dominada pelo Senhor Jesus Cristo, e mediante considerações do agradável aos seus olhos. Esse é um ensino encontrado em cada página do Novo Testamento. O crente, por ser um novo homem, tendo recebido a nova vida da parte de Cristo e percebendo que deve tudo a Cristo e a sua obra perfeita, particularmente a sua morte na cruz, diz consigo mesmo: não pertenço mais a mim mesmo, fui comprado por um preço. Portanto, seu desejo é viver toda a sua vida para a glória daquele que assim morreu em seu favor, que o redimiu e que retornou à vida. Por isso é que o seu grande anelo é apresentar-se de corpo, alma e espírito total e inteiramente a Cristo.